Você já assistiu aquela série La Casa de Papel? Se não, fica tranquilo que eu não vou dar spoiler, até porque eu ainda nem terminei de assistir. Mas se você já viu, você pode ter ficado com a impressão de que aquela ideia de roubar dinheiro da Casa da Moeda não é tão ruim quanto roubar de alguém, já que aquele dinheiro não é de ninguém, certo? Redondamente errado. Eu sou Ana Luísa Carvalho, sou especialista em investimentos, certificada pela Ambima e trabalho com consultoria financeira pessoal e familiar. Essa ideia de que roubar da Casa da Moeda não é tão grave é parecida com aquela ideia de que um político desviar dinheiro público de uma obra, por exemplo, é menos importante do que um crime violento. Vamos entender o que acontece com o dinheiro da Casa da Moeda para ver qual é o impacto desse tipo de roubo e quem é que sai prejudicado? Primeiro, é importante entender que as cédulas de dinheiro não têm valor por si mesmas. O seu valor depende do quanto que aquele número impresso consegue comprar. Além disso, só é possível comprar alguma coisa com uma nota se toda aquela sociedade aceitar que aquele dinheiro é válido. Eu não consigo comprar nada com esse dinheiro aqui, ó. Mesmo que ele tivesse o mesmo tamanho, o mesmo papel, se ele não tiver a corroboração da sociedade, ele não serve. Vou trazer um exemplo. Não basta ter a cédula na mão para conseguir trocá-la. Se eu tirar uma nota de 100 cruzeiros da carteira, ninguém vai aceitar. Ou mesmo se eu quiser usar uma nota de 20 libras esterlinas na padaria aqui da esquina, não vou conseguir. Mesmo que a libra esterlina seja uma das moedas mais valorizadas de hoje. Cada libra custa mais de R$6. Mas eu não vou conseguir usar ela aqui no Brasil. E tem mais. Uma nota de 10, por exemplo, ela tem valores bem diferentes ao longo do tempo. Em 1994, quando o Plano Real foi lançado, com essa nota aqui, dava para comprar 2 litros de leite, uma garrafa de óleo, um pote de margarina, um pacote de macarrão, café, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha de trigo e ainda sobrava para o pãozinho. Hoje, 1 quilo de feijão preto custa quase R$10. Eu vou deixar um link aqui na descrição com a fonte desses dados, tá? Que são do DIEESE. Isso ilustra muito claramente que o número que aparece na cédula ou o número que está lá na sua conta bancária não tem um valor fixo. Essa desvalorização da moeda é causada pela inflação, que por sua vez é causada pelo excesso de liquidez na economia. Calma, agora vamos falar com outras palavras para simplificar. Vamos lá. No livre mercado, o preço é formado a partir da relação entre a oferta e a demanda. Por exemplo, você está num dia lindo de sol. Um guarda-chuva no camelô custa R$10. Mas se começar a chuviscar no meio da tarde, mais pessoas vão querer comprar aquele guarda-chuva e pode ser que o camelô comece a cobrar R$12 pelo guarda-chuva. Se o tempo fechar mesmo, cair um temporal, vai ter gente querendo comprar, mesmo que o camelô esteja vendendo a R$15. E você pagaria até R$20 por esse guarda-chuva se você estivesse saindo do trabalho com o laptop debaixo do braço. Porque se molhar o computador, isso vai te custar milhares de reais, né? Agora, se ao começar a chover aparecerem mais 5 camelôs vendendo guarda-chuva, mesmo com o temporal, você vai conseguir comprar a R$10 de novo, porque a oferta aumentou junto com a demanda. Isso reequilibra essas duas forças e ajusta o preço novamente. Essa oscilação de preço constante é normal em diversos produtos, num mercado livre, né? E uma série de variáveis podem impactar. Lembra do álcool gel lá na pandemia? Que dobrou, triplicou de preço por causa da pressão da demanda. Muita gente querendo álcool gel e quase não tinha, então ele foi subindo de preço. Daí várias empresas começaram a fabricar o álcool gel, isso aumentou a oferta de novo,
reequilibrou as duas forças e o preço ajustou outra vez. No caso dos alimentos, por exemplo, depende se a safra foi boa, aí você vai ter mais ofertas e um preço mais baixo, ou se a safra foi ruim, e aí você vai ter menos oferta e um preço maior. Na tecnologia, é comum os lançamentos custarem mais, porque há uma oferta menor, uma empresa lançou aquela nova tecnologia e a demanda também gosta de novidade, então paga mais caro. Agora, aqueles gadgets que começam a ficar ultrapassados, né, um celular com tecnologia comum, começa a baratear, porque outras empresas começam a produzir aquela tecnologia, né? Vão lá, descobrem o que foi feito pela lançadora e imitam aí, aumenta a oferta e reequilibra o preço. Mas para ser considerado inflação, é preciso que haja um aumento generalizado dos preços durante um período de tempo. Mas por que muitos produtos vão subir juntos se cada um sofre influência de variáveis diferentes? Vamos contar a outra parte da história para conseguir entender por que vários preços sobem juntos. Quando a economia está indo mal e as pessoas estão ficando desempregadas, sem renda ou com salários achatados, se o governo decidir ajudar dando bolsas, por exemplo, auxílios, vales para as pessoas, isso vai aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, certo? Só que este é um dinheiro artificial, porque o valor dele não foi gerado por aquela sociedade, ele foi apenas injetado nela. Isso é a injeção de liquidez que o governo pode fazer na economia. Então a gente vai ter pessoas com mais dinheiro no bolso querendo comprar, aumentando a demanda, só que a oferta está igual. A gente não teve um aumento de oferta, um desenvolvimento da produção. Então, os preços vão ficar mais caros. Essa injeção de dinheiro extra é o excesso de liquidez. Eu não estou dizendo que uma bolsa que o governo dá para a população é necessariamente ruim. Existem alguns programas sociais que são muito inteligentes, como o formato do Bolsa Família, apesar de algumas falhas. Mas é importante a gente entender que quando o governo injeta um dinheiro extra dentro de uma sociedade, ele está gerando excesso de liquidez. Se em vez de distribuir o dinheiro, o governo melhorasse o ambiente de negócios, o lado da oferta iria crescer, a gente poderia melhorar a produtividade, a produção, isso gera mais emprego, gera mais renda, que por sua vez faz o dinheiro circular mais, aumentando os salários, por exemplo. Dessa forma você gera desenvolvimento econômico, beneficiando toda a sociedade e sem gerar pressão inflacionária. É por isso que imprimir mais dinheiro não resolve o problema e ainda causa inflação. E é pelo mesmo motivo que o roubo à Casa da Moeda, da série La Casa de Papel, é perverso. Porque ao imprimir mais euros, simplesmente, como eles fazem lá na série, os assaltantes estão aguando o valor dessa moeda, estão desvalorizando a moeda. Mas essa desvalorização não é automática. Apenas à medida que eles começarem a gastar esse dinheiro que brotou do nada, não teve um valor associado a ele, é que vai gerar a pressão da inflação. E quem são as pessoas mais afetadas pela inflação? As de menor renda. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição também, sobre a meta fiscal, que explica isso de uma outra maneira. Vou trazer o exemplo lá desse vídeo. Digamos que 10 quilos de alimentos, tá? Arroz, feijão, farinha, legumes, frango, enfim, custem R$100 para qualquer pessoa, né? Uma pessoa entra no mercado, se ela for comprar isso tudo, ela vai gastar R$100. Para quem ganha R$500 por mês, isso representa 20% do salário. Para quem ganha 3.500, isso representa menos de 3%. Se o preço desses alimentos dobra, né, e esse conjunto de alimentos passa a custar R$200, esse peso dos alimentos de R$200 agora equivale a 40% do bolso daquela pessoa mais pobre, que ganha R$500 por mês. Para o mais rico, dobrou também, só que agora ele representa 6% do salário do mais rico.
Então, a inflação ela é muito mais perversa para quem é mais pobre. Por isso, ela é muito negativa para a nossa economia. Então, a ideia de roubar da Casa da Moeda, que isso seria menos grave, está completamente errada. Na verdade, isso vai ser o responsável por tirar o alimento da mesa da camada mais humilde da população. Assim como a atitude dos governos de imprimir mais dinheiro para injetar na economia de maneira artificial, vai gerar um excesso de liquidez que vai causar o mesmo problema, inflação, que é mais perversa para os mais pobres. Para completar as ideias que eu comentei lá no começo do vídeo, né, falando aí sobre a corrupção que é praticada por um político, tem gente que acha que é um crime menos grave porque não é violento, mas é um crime muito grave também. Primeiro porque o dinheiro do governo não é do governo, né? Mas sim das pessoas que recolheram os seus impostos e entregaram ao governo, mesmo que esses tributos tenham sido recolhidos sem que as pessoas tenham consciência, né? Como acontece direto aí no caso dos impostos embutidos no consumo. As pessoas pagam imposto e nem estão sabendo. Então, esse dinheiro foi recolhido para o governo. Daí, o político corrupto não está roubando do governo, ele está roubando das pessoas, né? E às vezes a gente pode achar que quem paga mais imposto são as pessoas mais ricas, então está roubando o dinheiro. Não, não é. Quem paga proporcionalmente mais imposto no Brasil são as pessoas mais pobres, porque a gente tem a maior parte da nossa carga tributária vinda do consumo. Tem vídeo sobre impostos aqui no canal também. Segundo motivo, porque essas pessoas que pagam impostos ao governo, sob a condição de que esse governo gerencie o dinheiro da melhor forma para a população, então está financiando a educação, a saúde, a segurança, a justiça. É para isso que a gente paga o imposto, para financiar isso tudo. E quando a pessoa que recebe o voto de confiança da população para gerir o dinheiro do povo decide roubá-lo, os valores deixam de chegar aos hospitais, por exemplo. Então, um cidadão sofre um acidente, chega no pronto-socorro e às vezes falta o material básico para salvar aquela vida, né? Às vezes falta equipe suficiente para atender aquela pessoa. Ou então uma criança pega uma doença grave no valão, né, em frente à casa. Quantas famílias moram em frente a valões, morrem por causa dessas doenças? Por quê? Porque o dinheiro para construir o saneamento básico não chegou, ele foi roubado. É bem violento, né? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, porque essa interação vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigada. Tchau, tchau.